Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pai amado, eis que a sua palavra foi lida. Eis, Senhor, que há certeza em nosso coração que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio, que tu, Senhor, como nosso Senhor e Salvador, se fez carne por nós e morreu naquela cruz derramando o seu sangue, para que todo que crê em ti, Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabendo, Senhor, que tu ressuscitou, tu venceste a morte. Aleluia, Senhor, te damos por essa certeza em nosso coração, para que possamos, Senhor, se encaminhar conforme a tua vontade. Por isso, Senhor, nesse momento de meditação da Tua Palavra, que o meditar no meu coração e as palavras nos meus lábios sejam agradáveis a Ti, e que Teu povo, Senhor, esteja pronto para receber a Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, uma manhã de alegria, uma manhã de festa, uma manhã de louvor, uma manhã que o nosso coração tem que estar cheio de júbilo, uma manhã que nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor por tudo o que Ele faz por nós. E a pergunta que eu quero te fazer é se o seu coração nessa manhã tem essa certeza. Você consegue, meu irmão e minha irmã, sentir no seu coração essa alegria? Você consegue sentir essa certeza? A certeza que a palavra do Senhor nos dá a cada momento? Como está essa certeza no seu coração nesse dia tão jubiloso? Naquela manhã, meus irmãos, quando as irmãs que ali estavam com ele, irmãs valorosas, discípulas fiéis, que estavam com ele no momento da crucificação, que estavam com ele no momento em que ele foi enterrado, naquele sepulcro, por isso elas sabiam onde ele estava. Aquelas irmãs, naquela manhã, não tinham essa certeza que vocês falam que tem hoje no coração de vocês. Aquelas mulheres estavam indo ao sepulcro para poder fazer a última homenagem de amor a seu mestre. Aqueles que elas achavam que era o Messias, mas que agora se encontrava morto e enterrado dentro de um sepulcro. A sua fé, naquele momento, não era em Jesus Cristo, mas era em Deus Pai Todo-Poderoso, porque havia a certeza no coração delas, como em todos os judeus, que havia poder na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso para ressuscitar qualquer um dos mortos até o terceiro dia. Por isso que é que elas esperam até a manhã do terceiro dia para irem ao sepulcro, na certeza que ainda poderia haver um milagre vindo da parte de Deus Altíssimo. Aquelas mulheres
estavam indo com ungüentos, tinham preparado óleo e mirra para poder cobrir o seu Senhor com perfumes aromáticos, para que o corpo, que já em decomposição, pudesse durar um pouco mais, para que elas pudessem ter junto de si, por mais um tempo, o Senhor. Mas elas não tinham no seu coração essa certeza, a certeza que nós precisamos para viver. E é esse o tema que eu proponho para essa manhã, vivendo a certeza da salvação. Meus irmãos, para que nós possamos ter a certeza da salvação, o primeiro ponto que nós precisamos observar é que o túmulo está vazio. Aleluia por isso, meus irmãos, devemos dizer glória a Deus, saber que essa é a certeza que pode nos dar a esperança da salvação. Aquelas mulheres, ao irem no caminho, em outros relatos, estavam preocupadas como elas fariam para poder remover a pedra. Há diferença nos relatos, é verdade. Se nós pegarmos cada um dos evangelistas, nós vamos ver esse mesmo relato de uma forma diferente, por vários pontos de visão. Ou seja, cada observador trouxe um detalhe. Um vai dizer que houve um terremoto e que naquele momento um anjo desceu e ficou sobre a pedra, tirando-a, fazendo que os soldados que ali guardavam aquele túmulo ficassem tão atemorizados que ficaram como se estivessem mortos. Há outros que vão dizer que haviam 2 anjos na porta. Há outros que vão dizer que Jesus apareceu naquele momento. Há outros que vão dizer que Pedro correu conjuntamente com João, o discípulo amado, para poder ver e ter certeza que o Senhor tinha ressuscitado. Há grandes diferenças. E o mundo, muitas vezes, meus irmãos, pega essa diferença para dizer que é uma mentira. Ledo engano. Porque eles olham com olhos humanos. Eles olham como o mundo vê Jesus. O mundo olha para Jesus e não pode negar que ele existiu, porque a história conta sobre ele. Mas eles acham que é um personagem histórico, um herói, um exemplo a ser seguido. Mas eles não conseguem enxergar em Jesus o que nós podemos ver através do Espírito Santo. Que é a certeza que ele é Deus Pai, que ele é Deus Filho, que ele é verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus. Que ele se fez carne e morreu por nós, para que todos nós possamos ter a certeza da salvação. Porque ele morreu naquela cruz, levando os nossos pecados sobre si, pagando o preço que era necessário ser pago pelos nossos pecados. Mas nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou, porque é isso que a palavra nos fala. Dessa forma, meus irmãos, nós precisamos ter a certeza, porque as mulheres ficaram perplexas. Elas estavam indo ver uma pessoa morta, um corpo inerte, sem vida, e chegam naquele lugar e encontram o túmulo vazio. Essa é a primeira forma que precisamos ter no nosso coração para vivermos a certeza da salvação. Mas, meus irmãos, mais do que isso, aquelas mulheres, vendo aquela cena, mesmo assim, não entendiam o que tinha acontecido. E aí, meus irmãos, para vivermos a certeza da nossa salvação, precisamos saber que Deus intercede por nós, mesmo quando a nossa fé é pequena. Por isso o Senhor age em nossas vidas. Essa é uma certeza que precisamos ter. Aquelas mulheres, naquele momento, precisavam da presença de seres celestiais, que pudessem anunciar o que tinha acontecido. Por isso a presença de 2 anjos, nessa descrição 2, em outras 1, mas nós precisamos perceber que não há engano em nenhuma dessas descrições. O que há é pontos de vista diferentes, colocando algumas situações que aconteceram para que seus leitores pudessem acreditar. Todas, se nós pegarmos todas elas, elas vão se completar. Então, nesse momento, meus irmãos, aquelas mulheres ainda não acreditando na ressurreição de Cristo Jesus, não entendendo o que estava acontecendo, precisavam que aqueles anjos anunciassem. Da mesma forma que nós precisamos, para acreditar nisso, da presença do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, que convence que nós necessitamos do amor de Deus, que nós necessitamos que Cristo morresse,
para levar sobre si os nossos pecados e nos dar a certeza da salvação. Se nós olharmos na continuidade desse texto, a partir do versículo 13, Lucas vai nos contar a estrada de Emaús, onde 2 discípulos voltavam desolados, após a morte do seu Senhor, e Jesus então resolve andar com eles, e começa a explicar para eles tudo que estava na palavra de Deus, mostrando que era necessário o Cristo padecer naquela cruz. E ao entrar na casa de um deles, Cleopas, quando Jesus parte o pão, como faremos daqui a pouco, eles reconhecem Jesus. E naquele momento, eles não precisam mais da presença física de Jesus. Jesus desaparece da sua presença e entra em seus corações. É dessa forma, meus irmãos, que Deus sempre age para que os seus não se percam. A palavra vai nos falar em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer que Jesus chegou a ser visto por mais de 500 pessoas, entre eles Cefas, que é Pedro, entre eles Tiago, irmão de Jesus, que foi um grande líder da igreja, entre ele todos os apóstolos. E depois, fora do templo, o próprio Paulo vai ver a Jesus Cristo. Percebam que o Senhor, nosso Deus, age em nossos corações para que nós possamos ter a certeza da salvação. É dessa forma, meus irmãos, que nós podemos sim ter essa certeza em nosso coração. Mas além, meus irmãos, de Deus agir no nosso coração, de termos a certeza do túmulo vazio, podemos ter a certeza de vivermos a salvação, porque Jesus está vivo. Aleluia! Os anjos que ali chegam para falar ao coração daquelas mulheres, chegam com uma pergunta para elas, que é a pergunta que deve estar sempre no nosso coração, quando a nossa fé fraqueja. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele vive, ele ressuscitou. Meus irmãos, essa é a mensagem que nós precisamos buscar, porque ao sabermos que Ele está vivo, sabemos que o nosso último inimigo morreu, foi vencido. A morte, meus irmãos, foi o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 53 a 58, vai nos dizer assim, 54 a 58, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que dá essa certeza ao nosso coração é saber que o nosso pecado, o salário por ele, foi pago, porque a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, e Deus é justo, e havia necessidade de sua justiça ser cumprida, e Ele cumpre a sua justiça naquela cruz, na cruz do Calvário, naquele dia que Deus se entregou por nós, o Deus Filho, Todo-Poderoso, no ponto ápice de sua humilhação, expirou, morreu, disse que estava consumado, tetelestai, e nós falamos sobre isso na sexta-feira, durante a vigília, porque o preço pelo nosso pecado foi pago, e Ele nos redimiu não só do nosso pecado, mas também nos deu a certeza de sermos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, porque Ele não simplesmente morreu, mas Ele está vivo, reinando sobre as nossas vidas. Não é só o túmulo que está vazio, não é só a cruz que está vazia depois do sangue derramado, mas Ele vive e reina, está aqui
com a gente nesse momento, porque a sua palavra nos garante: onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele também estará. Dessa forma, meus irmãos, precisamos lembrar que ele é o primogênito da ressurreição, mas podemos viver a certeza da salvação, podemos viver a certeza da vida eterna, porque ele morreu e ressuscitou como primogênito entre os mortos, porque ele nos garantiu que naquele dia aventuroso, que ele virá julgar vivos e os mortos, que ele não virá mais como aquele que foi humilhado, mas virá como Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. O preço pelo nosso pecado está pago. Receberemos corpos glorificados e viveremos eternamente na presença de Deus. Aleluia, meus irmãos. É isso que pode nos dar a certeza da salvação. Sabemos que ele está vivo e reina à direita de Deus Pai, e ele também vai estar nos dando o mesmo direito. Ele nos deu o mesmo direito de estarmos vivendo eternamente. Por isso, pelo túmulo vazio, por isso, meus irmãos, pelo agir de Deus em sua soberania, pela certeza que temos em nosso coração que ele vive, é que nós podemos sim viver a certeza da salvação. Mas também há mais, meus irmãos. Os anjos não só anunciam que ele está vivo, mas nos fala também que ele vai conforme a sua palavra. Olha a segunda parte do versículo de número 6. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Meus irmãos, o que os anjos disseram foi o que o próprio Jesus diz no capítulo 18 de Lucas, no versículo de 31 a 34, quando ele fala que se importava que ele fosse entregue na mão de pecadores, fosse crucificado e no terceiro dia ressuscitasse. Os seus discípulos, ao ouvir essa palavra, não entenderam. Por isso, meus irmãos, podemos sim viver a certeza da salvação, porque a palavra de Deus aponta para a nossa salvação em Cristo. Aos anjos, ao falarem essas palavras para as mulheres, o que nos fala em seguida é que elas lembraram daquilo que Jesus tinha dito para elas. Meus irmãos, temos a palavra de Deus como revelação especial, que nos mostra e aponta para a salvação em Cristo Jesus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento apontam para a redenção, para a morte, para a crucificação, mas também para que ele, na certeza que ele ressurgiria, ele ressuscitou e que ele vive. Estudamos na última quarta-feira, meus irmãos, como lemos hoje, Isaías 53. Estudamos também o Salmo 22, que começa dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Palavra dita na cruz por Jesus, por naquele momento que ele levou sobre si os nossos pecados e esteve afastado do próprio Deus Pai. Naquele momento, quando ele levava os nossos pecados, ele estava no nosso lugar, nos substituindo, e estava afastado do próprio Pai. E ele se sentiu abandonado. Mas também nos fala sobre o profeta Amós, capítulo 8, versículo 9, que previu que naquele dia haveria escuridão, como houve, como nós temos no relato, nos dizendo que do meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra estava sobre negritude. Meus irmãos, podemos olhar para o Salmo 34, versículo 20, que nos fala sobre que seus ossos não seriam quebrados, e não foram. Podemos olhar para o Salmo 31, versículo 5, que nos fala na hora que ele entrega o seu espírito. Podemos olhar para o Salmo 69, versículo 21, que nos fala do momento que ele teve sede e foi dado vinagre para ele beber. Tudo aquilo, meus irmãos, que Jesus passou na cruz, está na palavra de Deus, dita muito antes, porque essa era a vontade de Deus, que ele morresse por nós,
para poder nos reconciliar com Ele de maneira definitiva. Por isso Paulo nos fala que foi vencida a morte, foi tragada a sua vitória dela, ou seja, não há mais poder sobre aqueles que o Senhor, nosso Deus, entregou a seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Essa é a certeza que tem que estar no nosso coração para podermos viver a salvação. E dessa forma, meus irmãos, sabendo que o túmulo está vazio, sabendo que Deus age em nossos corações para estarmos na presença dEle, Ele nos traz e nos reúne para que não fiquemos perdidos como ovelhas sem o pastor, sabendo que Ele está vivo, sabendo que nós temos a palavra de Deus para nos guiar a cada momento, é que nós podemos ter a certeza da salvação. Mas mais do que isso, meus irmãos, não adianta ter só a certeza da salvação. Quando as mulheres chegaram aos apóstolos e discípulos, a palavra diz que a palavra que elas falou, que ele tinha ressuscitado, parecia um delírio. É uma palavra um pouco difícil até de traduzir. Ela é utilizada quando a pessoa está com febre e que está falando coisas que não têm nexo. Ela estava realmente, para eles é como se elas estivessem falando uma coisa impossível. Havia incredulidade, havia medo. Aquelas mulheres passaram pelo mesmo sentimento, mas foram até o sepulcro. Elas estiveram na crucificação. E que não me ouçam nesse momento. Se mandassem os apóstolos fazer isso, talvez nenhum deles tivesse ido. Mas aquelas mulheres foram fiéis até o fim, colocando suas vidas nas mãos de Deus. E mesmo incrédulas, foram tocadas e acreditaram. Agora aqueles homens não acreditam. Mas há um entre eles, Pedro. Ele que havia negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele que tinha o seu coração amargurado por tudo aquilo que ele tinha feito. Ele nesse momento sente a oportunidade de começar a crer no seu Senhor e Salvador. Ele ouve aquelas mulheres e, independente da opinião dos outros, a palavra nos diz que ele vai até o sepulcro, que ele naquele momento derradeiro, ele entra e mesmo não vendo, ele crê. E a palavra diz que ele sai daquele local maravilhado, tocado pela certeza que só o Espírito Santo pode nos dar. Que nós nessa manhã, meus irmãos, possamos ser tocados por essa certeza. Que nós possamos ser tocados e maravilhados e transformados a cada dia pela certeza que Ele vive e que Ele reina. Que Ele entregou a sua vida por nós naquela cruz, mas que Ele se fez nosso Deus, nosso Pai, porque Ele é um com Deus Pai. Ele se fez nosso Senhor e Salvador, porque o Senhor nos entregou a Ele, para que pudesse estar conosco até a consumação de todos os tempos. Essa é a forma, meus irmãos, de vivermos a certeza da salvação. Que nessa manhã nós possamos ter essa certeza em nossos corações. Que nós possamos viver maravilhados por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará sobre nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa. Que possamos sair daqui jubilosos, contando a todos, aqueles que ainda não conhecem, a maravilha que está sobre o cuidado de Deus a cada segundo. Que Deus abençoe a todos. Vamos passar para o momento da ceia do Senhor.